Tudo bem, pessoal? Tudo legal? Seguinte, hoje a gente vai falar a respeito de um assunto, na verdade são dois assuntos que nós vamos tratar, que é franquias, situação das franquias no Brasil, não só aqui, mas principalmente aqui, e também franquias que estão em débito com bancos. Não é? A gente sabe perfeitamente que o empresariado brasileiro muitas vezes procura recursos em bancos. E as franquias não são diferentes. Afinal de contas, trata-se de uma modalidade de empresa, tipo de empresa, e principalmente depois da pandemia, o que nós tivemos muito aí foram franqueados pedindo recursos bancários para poder sobreviver. Você imagina, durante a pandemia, uma franquia de roupa de criança. Como é que você vai enfiar teus filhos dentro de uma loja, todo mundo se contaminando, etc e tal, e você vai sair com os filhos para experimentar roupa? Alguns franqueados ainda conseguiram fazer entrega de roupas a domicílio, salvou um pouco aí, mas muita gente se endividou. E eu quero chamar a atenção de vocês, principalmente os franqueados, ou você que é nosso parceiro, contador, advogado, colega, que conhecem pessoas nessa situação, franqueados nessa situação, sendo executados por banco, cobrados, etc., que fiquem atentos a isso. Sabe por quê? O franqueado, nem sempre ele é um investidor, nem sempre ele é um sujeito que está cheio de dinheiro, cheio de recursos, escolhe uma, duas, três franquias, investe, coloca um administrador ali e está ganhando está tendo o seu ganho em cima da atividade da franquia, tá certo? Enquanto outras pessoas, na verdade, estão trabalhando. Ele foi, na verdade, investidor. Nenhum problema nisso. Mas isso é um quadro, isso é uma situação. Esse investidor nem sempre ele sente na pele, de forma alarmante, de forma agoniante, na verdade, essa é a palavra, a cobrança do banco, os negócios não indo bem e assim por diante, tá certo? Então, assim, muitas vezes, quem é o outro cara? Quem é o franqueado? É aquele cara que economizou durante anos e anos. É o sujeito que depois de 30 anos, por exemplo, de trabalho, ele pegou o fundo de 30, 35 anos, ele pegou o fundo de garantia dele, ele pegou as reservas dele e comprou uma franquia. Tá certo? A franquia, na verdade, é o projeto de aposentadoria dele. Tá certo? Ou então ele vai deixar um legado para os filhos. Comprou uma franquia para os filhos tocarem. Mas é o último recurso que ele tinha. Ele vai deixar tudo ali. Tá? E, obviamente, claro, isso a gente sempre orienta, com uma reserva para poder fazer capital de giro enquanto a franquia está pegando no mercado. Tá? Mas, quando isso não acontece, e principalmente diante do inesperado, como uma pandemia, o que acaba acontecendo é que o que era capital de giro acaba sendo usado para pagar contas, para pagar banco, para pagar empréstimo. E aí essa dívida gera mais empréstimo. Ao contrário do que muita gente pensa, quando as empresas começam a se endividar com o banco, ao invés de parar, porque também parar significa fechar, e ninguém quer fechar, não é realmente o ideal, ela se endivida mais com o banco. Parcela aquela primeira dívida, faz uma segunda dívida com uma taxa, às vezes, melhor, mas de qualquer maneira isso vai virando, às vezes, uma bola de neve. E o mercado não se recupera do dia para a noite. A gente sabe disso. E aí acaba acontecendo o quê? Aí o banco vem para cima. Se o ano passado houve uma compreensão maior por parte dos bancos, e houve, até mesmo com isenção de aluguéis, dependendo do tipo de comércio da pessoa, ou de prestação de serviço, como o turismo, que foi extremamente abalado, porque ninguém podia viajar, então como é que você vai vender passagem? E os que você já tinha vendido? Como é que vai indenizar essa galera? Cabe indenização? Não cabe? E a franquia? Se era franquia, meu Deus do céu. Teve que recorrer a banco para poder ficar aberto, para poder pagar funcionário e assim por diante. Conclusão, o banco chegou agora em 2021, está tendo um comportamento bastante diferente do ano passado. Ele quer receber o dinheiro do empréstimo dele, não quer saber. Então ele vem para cima, ele bloqueia a conta, ele penhora bens, tá certo? E vai pedir o quê? Vai pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Significa o que isso, João? Trocando em miúdos, significa que ele vai começar a executar a pessoa física dos sócios.
Então, além de executar a empresa, a sociedade, os bancos também vão para cima dos sócios ou administradores responsáveis pela gestão da empresa. E isso quer dizer o quê, João? Que os bens pessoais dos sócios podem ser penhorados? Sim, senhores. Os bens pessoais podem ser penhorados, assim como suas respectivas contas pessoais em banco. E o banco já sabe disso, obviamente, se ele que está executando, a primeira providência dele é pegar os teus recursos. Isso é importantíssimo. Afinal de contas, existe defesa para isso. Certo? Eu venho falando com vocês em um vídeo, outro, chamada para banco, etc e tal, não é para menos. Não é uma coisinha assim, é uma defesa aí, você vai ganhando tempo. Não é não. A gente se especializou com um grupo de auditores, ex-contadores de bancos, tá certo? Em que a gente consegue entrar com ações que servem de defesa e servem também, em 85% dos casos, para restituir valores que o banco te levou indevidamente ao longo do tempo. A partir de 3 anos, 4 anos, já dá para entrar com essa ação, tempo de conta, tá? 3, 4 anos de conta, a gente já tem o que receber, pra você ter uma ideia, e no mínimo, né, gente, a gente abate o que está devendo para o banco. Concorda comigo? Porque o banco também está devendo para você, no mínimo tem um abatimento. Mas 85% dos casos, quem entra com a ação com a gente, pessoa física ou jurídica, acaba tendo o que como retorno? Consegue pagar a dívida, ter um desconto na dívida e ainda por cima sai com dinheiro no bolso. Porque o banco tem liquidez para te pagar. Não esqueça disso. E quando a gente faz a solicitação da documentação, quem fornece a documentação exigida por lei é o banco. Então não se discute prova. Porque a prova gerada para o nosso processo, quem produziu foi o banco, meu caro. Então não tem discussão de se a prova é boa ou não. A prova é produzida pelo próprio réu, sem discussão. Certo? E também, como o banco no Brasil cresce numa taxa entre 13% e 16% ao ano, não tem como dizer que eles não têm liquidez, né, pessoal? Banco internacional aí, quando cresce 1% ao ano, eles soltam um rojão. Os diretores têm bônus de 4, 5 milhões, além do salário, no final do ano. Então, quer dizer, aqui não, aqui cresce 13, 16, 17, é uma festa. O que eles mais têm é liquidez para te pagar aquilo que eles te deveram, aquilo que eles te levaram indevidamente, tá certo? Então, pensa bem, se você está devendo para banco, principalmente em situações de franquia, fala com a gente, vem, bate um papo, entra, pergunta. Vocês têm o e-mail da gente, vocês têm telefone, vocês têm aqui o canal do YouTube, tem as redes sociais, entre em contato, não deixa as coisas assim. Não perde o sono, não fica achando que você cometeu algum grande erro. Isso faz parte, faz parte. Quem é que nunca teve uma dívida na vida? Ninguém é crucificado por causa disso, ainda mais lidando com um fato, com um caso fortuito, força maior, como foi a pandemia. Você não podia prever. E tem que sobreviver, meu amigo. Você também tem empregado, você também tem colaborador, você tem família. Não pode deixar assim. E os juízes são sensíveis para isso, quando você sabe tocar no assunto. Então não fica refém disso. Procura ajuda, mesmo que não for a nossa. Não fica nessa situação, tá certo? Não tem necessidade disso, não tem necessidade de perder o sono por causa disso. Tem jeito sim, tem saída. Se optar pelo nosso serviço, estamos à disposição com um trabalho feito de forma muito profissional e bastante humana também. Então não deixe de procurar a gente não, tá certo? E, obviamente, como professor, a gente está sempre aberto a esclarecer alguma coisa, a gente está sempre aberto de forma gratuita, de forma sem custo, esclarecer alguma dúvida que vocês possam ter. João, o franqueado fez isso, fez aquilo, o franqueador fez não sei o quê, isso é abuso, não é abuso, está me exigindo determinadas coisas que não estão bem explícitas no contrato, como é que isso daí funciona. Então, todo esse tipo de assessoria a gente dá de forma como professor, na verdade. Se eventualmente isso virar uma ação, a gente conversa depois. Mas a orientação, de forma alguma. Isso vocês contam comigo a hora que precisar. Tá ok? Então é isso. Eu desejo uma excelente semana para vocês, que tudo corra bem, e que você possa voltar a dormir bem, assim como seus clientes também. Lembrando dos nossos parceiros, contadores e colegas advogados. Tá bom? Tchau, tchau.